Anunciando o Evangelho Eterno, 6 horas 27 minutos, 6h27, horário de Brasília. Que alegria, que satisfação saber que já nesta manhã, nessas primeiras horas desse novo dia, e hoje são dia 11 de dezembro, né? Quase na metade do mês. Que bom encontrar você nessa manhã, já conectado, sintonizado aqui na Rádio Manaim. Uma alegria para nós saber que você que está aqui no Brasil, você que está no exterior, onde chegamos em mais de 186 países, você que está acompanhando a nossa programação pela TV Manaim, canal 126, ou você que está acompanhando pelo aplicativo celular, pela Rede Mundial de Computadores, radiomanaim.com.br, também pela Sky, sim, também pela Sky, livre, aberta, e também você que está em 100.3 FM em todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira. Muito obrigado pelo seu carinho, que Deus te abençoe. Falar em abençoar, eu tenho aqui um pedido de oração em favor da irmã Creuza Carvalho Pereira. Ela é esposa do pastor Dário, lá da Bahia. Há um pedido de oração. A irmã Creuza está enferma, está fazendo alguns exames, e o pastor Dário nos pediu para colocar em oração, né, a vida da sua esposa, a irmã Creuza. Tá bom, meus queridos? No grupo de intercessão. Isso, vamos orar pela irmã Creuza, lá da nosso querido pastor Dário, que está na Bahia. Aproveitando a oportunidade, como a semana toda nós pedimos, e vamos pedir mais uma vez, orar pela irmã Ana Rosete, esposa do pastor Wallace Rosete, que aqui está conosco. A irmã Ana ainda está internada, pode ter alta hoje, e nós estaremos orando por ela, pela saúde da irmã, pela recuperação, né, para que a irmã esteja totalmente recuperada, esteja de volta ao seu lar, na sua família ali. Irmã Ana Rosete. Também pelo nosso irmão César, lá de Florianópolis. Nosso irmão César ainda está em coma, caiu, bateu a cabeça no chão, entrou em coma e precisa das nossas intercessões, né? Uma família aguardando ele, uma igreja aguardando ele. Vamos orar pela vida do nosso irmão César, lá de Florianópolis, lá do sul do país. Queridos, hoje é aniversário do nosso irmão Adriano, esposo da irmã Érica. Queremos deixar aqui o nosso abraço ao Adriano e também à sua esposa Érica, que fez aniversário quarta-feira passada. Então, parabéns ao casal. Ao Adriano, esposo da Érica, e a Érica, esposa do Adriano. Pronto, um abraço ao casal. Deus abençoe, feliz aniversário ao casal, que Deus abençoe vocês. Tá bom, queridos? 6 horas, 30 minutos. Queridos, nessa manhã, o texto trazido aqui pelo pastor Wallace Rosete, Hebreus 12, 28, nós vamos ler aqui. Hebreus 12, 28 diz assim: pelo que tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Queridos, o autor de Hebreus nos exorta nessa manhã a permanecermos em fé e vivermos diariamente em santificação. Se você ler todo o capítulo 12 aqui, ou se a partir do verso 12 em diante, vai falar sobre isso, porque sem santificação ninguém verá a Deus, é o que diz o texto aqui. E o autor de Hebreus, ele nos convida a vivermos dia a dia essa santificação separados, porque santificação quer dizer separados para viver essa vida em Cristo Jesus, pela fé. E que a nossa fé deve estar fundamentada no Senhor Jesus. Os nossos olhos e a nossa esperança devem estar firmados no Senhor. O autor de Hebreus nos adverte também que a santificação tem um papel fundamental na vida do cristão. Por isso que o texto que o pastor Wallace leu nessa manhã fala disso, porque nós temos recebido um reino, e esse reino de Deus é inabalável. Mas para vivermos esse reino, nós temos que servir a Deus agradavelmente, com reverência, com temor, com piedade e em santificação. Pastor Wallace, a paz do Senhor. A paz do senhor Kleber, a paz dos seus companheiros, Polanini, Ricardo Caça, Pierre, os nossos queridos irmãos que nos ouvem, que nos assistem. Na verdade, esse texto, esse capítulo, na verdade, de Hebreus 12, ele é muito importante para a caminhada do crente, do servo de Deus, né? Porque ele logo no início, ele fala de uma carreira
né, que nos foi propostas, né? E ele disse: deixamos logo todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta, né? Então, na verdade, ele já começa dizendo que há uma carreira proposta, que há um projeto, que há uma eleição, que há um chamado, que há um processo, né? E ele narra aqui, nós vamos observar os versos aqui, ele fala com muita intensidade a respeito desse projeto que deve ser perseguido por todos nós, o desejo de todos nós, né? E nesse texto que nós falamos, ele fala desse reino eterno, né? Como nós mencionamos na mensagem, né? Hoje o mundo está totalmente ao contrário, né? O mundo está abalado, as estruturas estão abaladas, dos lares, as famílias, os questionamentos, né? E ele traz essa afirmação, porque nesta hora o homem precisa de segurança. Tanto nós, as pessoas que estão em volta, né? O Trombetas e Festas veio para justamente responder os anseios, as perguntas, as questões das famílias, porque o homem vive esse momento tão difícil e ele fica sem saber por quê. Por que isso? Porque né, os acidentes geofísicos, a crise existencial, a crise interna que o homem vive, às vezes as pessoas têm posse, têm tudo que poderia trazer felicidade e ela não é feliz, porque a sede da alma. Então o autor ele traz essa segurança. Olha, o reino que está sendo proposto, ele é inabalável, né? E é isso que é importante para nós. E para nós que servimos ao Senhor, isso é tudo que nós precisamos. Porque esse reino não está sujeito a guerras, não está sujeito à pandemia, não está sujeito às intempéries da vida, às lutas, né? Mas ele é eterno e isso nos dá segurança, né? Cristo em vós, esperança da glória. Então a igreja, ela vive esse momento e isso é muito importante na nossa caminhada. E ele faz agradavelmente, servimos a Deus agradavelmente, com reverência e amor, né? Então servir a Deus com reverência, né? Agradavelmente, não existe nada que pode agradar a Deus a não ser os atos de fé, né? Então, se observar na Bíblia, os atos de fé são referenciados. O Senhor fez referência. A mulher que derramou o vaso de alabastro, o Senhor disse, ó, será contado em todas as gerações. Por quê? Um ato de fé, né? A mulher que deitou a moeda, o que ela tinha, o sustento, é reverência. Por quê? Atos de fé. Então, quando nós agimos pela fé, nós agradamos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O Senhor falou certa vez para um homem, falou assim, nunca vi tanta fé em Jerusalém, em Israel. Ele falou, eu sou um sujeito, eu dou ordens também, os meus soldados, eles vão, eu falo, volta, eles voltam. Então, diz só uma palavra, Senhor, e olha, e o Senhor falou, olha, que fé é essa? Isso vai ser contado. Olha, e esses atos de fé, o Senhor sempre lembra. É porque a fé, ela não se relaciona com aquilo que é o mundo que nós vivemos. Com esse tempo aspecto, cronos? Né, porque nós estamos ligados, a salvação nos leva para um outro patamar. Exatamente. Né, um reino que é eterno, né? Então, nós não estamos ligados à cronologia humana, como diz o Moisés, né? A vida do homem é um conto ligeiro. A limitação humana, né? Então nós estamos ligados no universo criador. O universo criador tem essas influências, verdade. Mas nós estamos ligados ao universo redentor, que é totalmente diferente. Então, essa é a expectativa que o Senhor quer. Às vezes nós estamos diante de lutas, por isso que é muito comum às vezes enfrentar lutas, mas a paz que nós, até falei ontem no culto sobre isso, né? A paz que reina no nosso coração não está circunstanciada aos fatos. Não é ausência de problemas. Não é ausência de problemas. Os problemas estão aí, as lutas vêm para todo mundo. Mas interiormente, a gente está seguro, sabe por quê? Não estamos sós. Glória a Deus. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Pierre Aquino, no verso 14 desse mesmo texto, diz assim: segui a paz com todos e a santificação,
porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E ele diz, mas tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Aqui também fala sobre a graça do Senhor. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, porque ela muito se contamina. Ou seja, nós temos, o autor aqui faz mais uma advertência para que possamos viver a graça. Essa graça de Deus está sendo derramada sobre a igreja fiel. Mas buscando uma separação, porque santificação é separação de quê? Separação do pecado, separação de tudo aquilo que nos afasta de buscarmos ao Senhor. E ele cita aqui sobre raiz de amargura. Meu Deus do céu, o que é a raiz de amargura? A raiz de amargura é uma expressão que é algo que contamina de dentro para fora. Mas temos que ver agora não com raiz de amargura, mas com amor, porque ele nos amou. Porque esse mundo que nós vivemos agora, igual o pastor Wallace falou, é um mundo que vive de violência, perseguição, opressão, falta de amor, apostasia. Mas o reino, e nós já vivemos esse reino aqui, tem até um louvor que nós cantamos, já vivemos a eternidade aqui. Esse reino é um reino de amor, de graça e misericórdia. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência, temor, piedade, amor, sem raiz de amargura, muito pelo contrário, mas em santificação, buscando a santificação a cada dia, né? Porque sem a santificação, não veremos ao Senhor. Senhor, pastor Aquino. A paz do Senhor, pastor, os pastores da bancada e o nosso irmão Kleber. Amém. É muito sério isso. Quando você lê esse versículo 14, que sem santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, isso é muito sério. E a santificação, ela é um trabalho que é feito dia a dia, né, pastor? Dia a dia, pelo Espírito Santo de Deus. Isso aí. E que o Espírito Santo de Deus, o papel dele na vida da igreja é santificar o homem. Mas santificar quem? Santificar aqueles que deixam Deus trabalhar no coração. Porque o texto que o pastor Wallace pregou aqui, versículo 28, é uma realidade. Os irmãos observam assim, pelo que tendo recebido. Então é o seguinte, nós não vamos receber, nós já recebemos. Mas só que o autor da carta dos Hebreus, antes de falar sobre reino de Deus, antes de dizer que nós recebemos o reino de Deus, ele vai falar o seguinte, é necessário santificação. Porque sem santificação, irmãos, nós anulamos essa promessa de Deus que já foi dada para nós. Aí você vê o seguinte, carta de Paulo aos Romanos, eu vou ler aqui só um versículo assim, e se nós somos, olha só o que a Bíblia vai dizer, e se nós somos filhos, então nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, a promessa para a igreja é uma promessa real. Nós recebemos, o Senhor nos deu o reino de Deus. Já foi dado. Nós não pagamos nada. O Senhor não cobra dinheiro. Deus não quer dinheiro nosso. O que o Senhor quer da igreja nesses últimos dias? Inclusive que Paulo vai profetizar na carta a Timóteo, dizendo que os últimos dias seriam dias trabalhosos. Nós vivemos dias trabalhosos, mas só que sobre a igreja há uma porção dobrada do Espírito Santo, que o próprio profeta Joel ele vai profetizar sobre isso. Então Deus deu o reino à igreja, nós recebemos o reino, mas para tomar posse é necessário se santificar. E a santificação, ela é diária. A santificação, ela é constante, através de confissão, né? A Bíblia diz, se confessares os nossos pecados, ele Deus, é fiel e justo. Ele é fiel e justo para perdoar. Então, há um recurso da graça de Deus. Para quê? Para nós estarmos com ele na eternidade. Isso me fez lembrar, por exemplo, hoje em dia, em 2023, um jovem, qual o presente que o jovem gostaria mais de ganhar hoje? Sem dúvida nenhuma, um iPhone 15. Não tem nem conversa. Um iPhone 15. Se você perguntar, pastor Ricardo Castro, que tem jovens em casa, né? Pastor, o que vocês querem ganhar de final de ano?
Pai, um iPhone aí, 14, 15, né? Quem sabe um 16. Mas sabe qual era o maior presente de um jovem na época do Senhor? Na época, lá em Israel, eu tô falando há 2000 anos atrás, era receber uma túnica branca, porque ele sabia que a túnica branca era um passaporte para ele entrar no templo para adorar o Senhor. Maravilha, hein? Hoje, para nós, o maior presente para nós é recebermos, Senhor, vestes alvas, brancas, para estarmos diante desse Deus Todo-Poderoso, para podermos glorificarmos, entrarmos no templo e prestarmos, porque Ele morreu por nós na cruz. Olha que presente maravilhoso. Então, mas para ter as vestes brancas, alvas, o preço era muito caro para comprar. E para nós termos as nossas vestes brancas, para estarmos na presença do Senhor todo dia, o preço é muito caro, mas Ele já pagou por nós. Amém. Por isso que nós temos que servir ao Senhor agradavelmente, com gratidão, com reverência, temor e misericórdia. Sabe por quê? A palavra reverência aqui, no original, no hebraico aqui, dá a ideia de olhos abaixados. É temor diante do Senhor. Então assim, sirvamos ao Senhor. Servir aqui no hebraico, obviamente, é adorar e obedecer. E o Senhor diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os observa, e o considera, este é o que me ama. Não é só falar da boca para fora, porque falar é muito fácil, né, pastor Pierre? Interessante o seguinte, e às vezes, Kleber, sabe, nós com o dia a dia, e muitos esquecem desse grande benefício, que é um benefício notável, que Deus nos deu, igual eu falei anteriormente, sem pagar R$1. Foi de graça para nós, mas não foi de graça para o Senhor, não é? Foi um preço de sangue. Meu Deus. Foi um preço muito alto e às vezes nós esquecemos deste grande benefício que já foi dado para nós. Verdade. Interessante, se a gente pegar o versículo 28, diz assim: um reino inabalável, igual o pastor Alcio disse. Perfeitamente. Quantos reinos já passaram? Reino de Faraó, faraós passaram. Nabucodonosor, reinos babilônicos passaram. Quantos reinos já passaram? E esse reino que o Senhor nos deu, pode falar. E esse reino que o Senhor nos deu é um reino que não passa. E nós, como igreja, nós já estamos incluídos nesse reino. E às vezes nós esquecemos desse glorioso reino que nós vamos morar lá eternamente. A Bíblia vai dizer que não tem choro, não tem morte, não tem mais sofrimento, é só gozo e alegria. Então, o que Deus quer de nós? O que o Senhor quer de nós? Retenhamos a graça. Retenhamos a graça quer dizer o seguinte: sejamos agradecidos. Exatamente. Não da boca para fora, igual o Kleber falou, mas sim com atos. Obedecer. Com obediência. E a fé. Glória a Deus. Crendo no Senhor, com a fé redentora. Crendo em Deus. Crendo naquilo que Ele vai fazer por nós, aquilo que Ele já fez, com obediência. É isso que o Senhor quer de nós. Gratidão ao Senhor. Maravilha. Por esse grande benefício que o Senhor já nos deu. Glória a Deus. Que darei ao Senhor. Recebido o reino do Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Beberei o cálice da salvação. Beber o cálice da salvação, você obedecer ao Senhor, é você viver esse reino aqui na terra. É isso, é considerar a palavra do Senhor. Já vivendo aqui com uma eternidade, Exato. com Deus. Louvado seja o nome do Em Senhor. santificação, né, Kleber? Em santificação. Porque Pelo Espírito Santo. senão sem santificação, Ninguém verá Deus. E a palavra santificação, ela tem o conteúdo aqui de separar, cortar, na raiz hebraica, né? Ou seja, você cortar relações com o pecado, você se separar para Deus. Olha que coisa melhor. Meu Deus do céu. Pastor Ricardo, o pastor Wallace até comentou. Pode falar. Ele comentou aqui sobre a estátua de Nabucodonosor, né? Que fala dos reinos dessa terra, né, pastor? E todos eles já passaram. Nabucodonosor, Alexandre o Grande. Foi apresentado no Trombetas e Festas, né? Tá vivo na mente das pessoas, né, que assistiram. E interessante que quando ele fala isso, só como completando, Pierre, que você comentou aqui sobre cuidado de ninguém se prive da graça, né? E ele menciona aqui o caso de Esaú, né? Ele diz que nem com lágrima encontrou lugar, né? Aí você para pensar, mas qual foi o pecado de Esaú? Qual foi? Ele fez algum pecado? Ele matou alguém? Não. Ele não simplesmente valorizou, né? não valorizou a graça. Não reteve. Ele simplesmente trocou a bênção
para a necessidade da vida. E quantos defeitos né? surgem, Eu estou com fome, o que adianta? E aí o cuidado, você Isso, que nos ouve. é o zelo. Que às vezes o homem troca, o Kleber bem falou aqui, o presente todo mundo quer ganhar um celular. Às vezes o desejo desta vida faz você trocar aquilo que não passa, exatamente, que é eterno, né? Um desejo. Qual foi o caso? Eu estou com fome, o que adianta ter primogenitura? Se eu estou a ponto de morrer. Né? A bênção eterna pelo manjar que acabou e ele ficou com fome logo depois de novo. Quer dizer, que coisa. O homem faz isso. É muito importante porque é detalhe. O homem faz isso. Ele troca aquilo que é eterno por uma projeção, por o ego, né? Pelo querer se aparecer. Ele faz isso e troca. E depois não tem jeito. Porque você trocou aquilo que Deus te deu de valoroso. Aí depois não tem. Diz que nem com lágrimas ele encontrou perdão. Isso é muito importante lembrar, né? Reter a graça, né? E trocou por algo dessa vida, Louvado né? Jesus disse: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Trocou pelo material. Exatamente. Quer ver uma coisa? Uma pessoa, o pastor Wallace, vou pegar esse gancho aqui do pastor Wallace, pastor Ricardo. Ele falou assim: nós temos que reter a bênção. A Bíblia fala de várias pessoas que reteram a bênção. Mas vou citar uma apenas aqui. Simeão. Diz a palavra que ele aguardava ansiosamente ver o Senhor. E quando ele, pelo Espírito, ele foi levado ao templo e ele teve o Senhor nas suas mãos, ele reteve, ele abraçou a salvação. E é dessa forma que nós também temos que reter a bênção do Senhor na nossa vida. Reter aqui é abraçar, se envolver. A palavra no hebraico é envolvimento. Não tem como você viver essa obra se você não se envolver, pastor. Paz do Senhor, pastor Ricardo Castro. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, os pastores aqui presentes, pastor Wallace, pastor Pierre, pastor Fabiano, e também uma paz do Senhor muito especial para todos os irmãos que participam conosco, que estão conosco, e também para o pastor Leandro, né? Falar agora, né? Papai Leandro. Veio Davi. Que Deus abençoe o Davi. Amém. Né? Os outros filhinhos também, dele, são 3 agora, são né? Três. E também a esposa, claro, né? Que a bênção do Senhor seja sobre o lar. Pastor Leandro Badke. Isso. Mas, ô Kleber, veja bem, nós estamos vivendo um momento muito importante, né? Esse texto aqui que o pastor trouxe nesta manhã, e dentro de todo o contexto aqui do capítulo 12, como ele mesmo colocou com muita... o Espírito Santo operou na mensagem, né? Colocou com muita propriedade, desde o versículo 1, traz importantes conselhos para nós diante do momento que nós estamos vivendo, né? E um momento que antecede a volta do Senhor, um momento profético, e ele já traz esses conselhos no sentido de reter aquilo que é melhor, né? E ele fala: correr com paciência a carreira que nos está proposta, que temos que ter paciência, porque o mundo está aí, as aflições estão aí, vivemos diante de um mundo muito conturbado, abalado, né? O homem está num desespero só, uma situação muito difícil, mas a igreja do Senhor, nós estamos firmados numa palavra do Senhor Jesus, de uma morada eterna, que Ele preparou para nós, e que não pode ser abalada, né? Então, nós estamos firmados nessa palavra. Agora, dentro do contexto do texto que ele trouxe, é interessante falar, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. O projeto de Deus, o projeto eterno para a salvação do homem, já está estabelecido. Glória a Deus. Já está estabelecido, tudo já está preparado em relação à igreja. Mas qual é o conselho do Senhor? Você bem colocou aí na pergunta. Retenhamos a graça. Como é reter Jesus no nosso coração, né? Reter a bênção do Senhor, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, né? Então nós temos que reter isso, e tá aqui, ó, e sirvamos a Deus agradavelmente. Em tudo dai graças, né? Servir ao Senhor, que nós somos servos do Senhor, do Deus Altíssimo, né? E com reverência, ou seja, com temor, né? Isso não pode faltar, e com amor. Porque Ele nos amou primeiro, né? E é interessante que um texto também ontem, enquanto o pastor colocava esse texto, eu falei, mas será que é o 29? Porque o 28, mas o 29 fala assim, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha,
tudo está diante do Senhor. As provas que vivemos, as aflições, os problemas, nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, né? É o Espírito Santo que está operando em nós nesse último momento, um fogo consumidor. E ele está no controle de tudo. Controle de Nada tudo. foge do olhar do Senhor. Nada foge. E a vontade dele, ela está estabelecida e ela vai acontecer, independente se eu creio ou não, se eu quero, se eu acho que isso é bom ou não. Vai acontecer. É um reino que não pode ser abalado. É inabalável. É inabalável. Tudo está estabelecido pelo Senhor. Cada detalhe das nossas vidas. Olha, eu gosto muito desse detalhe no hebraico. A palavra inabalável no hebraico é não sujeito à derrota. Não está sujeito à derrota. Isso nem se considera. Glória a Deus. Olha, o Senhor Jesus venceu o maior inimigo do homem, que é a morte. Exatamente. Então, o nosso Deus, Tragada foi a morte na vitória. aquele que serve ao Senhor, ele não conhece derrota. O servo de Deus não conhece derrota. Porque o nosso Deus venceu tudo por nós. Aleluia. Amém. Por isso, assim, só uma observação Pois rapidinha. não, pastor Pierre? Por isso que a gente precisa servir o Senhor, vai dizer o seguinte, com piedade e reverência. Nós não podemos servir o Senhor, Não é de qualquer jeito. não é de qualquer forma, Exatamente. né? Nós precisamos entender que há um reino, né? Uhum. Que nós estamos incluídos nesse reino e que nesse reino há um governo Glória a Deus. que não é humano, há um governo teocrático, há um governo que é do Espírito Santo e que nesse capítulo vai dizer algo que a gente não gosta de ouvir muitas das vezes, assim, porque o Senhor, olha só, por isso que a gente tem que estar muito atento, irmãos, à voz do Espírito Santo para cada um de nós, né, pastor Ricardo? Aí, PR, eu lembrei aqui daquele texto, né, do capítulo 12 de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, versículo 1, que diz assim, ó, não é de qualquer jeito que vamos servir o Senhor, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Muito temor, isso não é de qualquer Exatamente, forma. não é de qualquer jeito. Há um reino eterno, há um governo do Espírito Santo, há um Deus que está agindo e nós precisamos servir ele com muita reverência. E seguindo nessa linha do pastor Ricardo, nesse mesmo texto, Romanos 12, verso 2, ele leu o 1, fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. E a palavra transformais aqui é metamorfo, ou seja, é como se fosse uma metamorfose. Você mudar radicalmente, totalmente a sua vida, a sua mente, porque a palavra aqui tem esse conhecimento, tem esse conteúdo aqui. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Ou seja, a sua mente agora passa a ser a mente de Cristo. Transcender desta vida Exato, para uma vida outra. eterna. Perfeitamente. Maravilha. Pastor Fabiano Polonini, também conosco aqui, hoje substituindo o pai do Davi, Pai do Davi. pastor Leandro. Pastor, o cristão deve trazer em si mesmo essa marca, em si mesmo, a marca da santificação, pastor? A paz do Senhor mais uma Paz do vez. Senhor. Kleber, aos pastores, pastor Wallace, Pierre, pastor Ricardo e a todos os nossos irmãos, né? Tanto da rádio quanto da TV, Manaim. É isso mesmo, né? O servo do Senhor, essa marca da santificação, né? Já foi muito bem explanado aqui, pastor Pierre e demais companheiros, sem a qual ninguém verá a Deus, que foi o texto, né? Que você leu para nós. E é todo um conjunto, né? Quando nós olhamos para esse versículo, que o pastor Wallace trouxe nesta manhã, e a gente quer colocar alguns detalhes aqui, até mesmo que eu costumo sempre dizer para a igreja, a Bíblia não tem nada escrito por acaso, porque toda ela é divinamente inspirada. Então, quando você vai pontuando detalhe por detalhe do próprio versículo, né? Recebido, um reino que nós recebemos. Certa ocasião, Jesus chegou para os discípulos, estavam com medo, ele falou o seguinte: recebei o Espírito Santo. Amém. Recebei. Houve ali no coração deles a abertura, então, para receber o Espírito Santo. Porque quando nós olhamos para o reino, Jesus, uma vez na própria oração, ele falou isso. Quando ele deu o modelo de oração que ele estava ensinando a orar, ele falou o seguinte: Senhor, venha o teu reino. Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino.
quando ele trouxe esse reino, a gente já até ouviu, né, nos seminários, em escolas bíblicas, quando que esse reino veio, né? Então, Jesus trouxe da eternidade no seu DNA, vamos dizer assim, que é o seu sangue, ele trouxe o seu reino, que é o próprio Espírito Santo. Então, enquanto os companheiros mencionaram aqui, né, já vivemos, embora aqui na Terra, mas já vivemos o tempo de Deus, porque vivemos através do Espírito Santo, né? Vivemos o reino, ou seja, Jesus trouxe esse sangue, que é a figura profética do seu Espírito, ele trouxe então o seu reino, porque é o Espírito Santo dele que governa e nos identifica com esse reino. E em outra ocasião Jesus falou o seguinte: o meu reino não é deste mundo, porque o deste mundo é abalável, o contrário daquilo que o Kleber falou ali, né, no hebraico, que não se abala, né? Mas o mundo é abalável. Exatamente. Só para os irmãos em casa terem uma ideia, se a Bolsa de Valores, vamos supor, na noite, que é quando aqui é noite lá na China, no Japão, se a Bolsa de Valores sofrer alguma alteração lá, no outro dia, ou quem sabe no mesmo dia, abala aqui do lado de cá do Ocidente. Exatamente. Abala tudo, empresas, e meu Deus do céu. Mas esse reino que nós servimos, pastor Asa, pastor PR, pastor Ricardo, pastor Polonini, é inabalável. E aí eu gostaria até de, nesse ponto, eu lembrei de uma palavra da irmã Sara, certa ocasião, ela falou assim, de um terremoto que aconteceu há anos atrás, uma cena trágica, né, difícil, e ela, olhando aquela cena, ela falou assim: Senhor, mas por quê? A gente vendo essa cena, que triste. Aí o Senhor falou bem assim: eu abalo as estruturas da terra para que o homem não ponha nela a sua confiança. Então ela contou isso numa certa ocasião. Vou pegar um gancho. Amém. Vou pegar um gancho, porque ele comentou sobre Simeão, e você está falando isso aí. Olha que coisa interessante, que isso é extraordinário, né? Simeão, ele não teve por preciosa a sua própria vida, porque ele entendeu o que Deus estava dando para ele, e isso é extraordinário na vida do homem. Porque o senhor disse que ele não haveria de partir sem que antes ele visse a Salvador. Né? E quando ele viu o Senhor, né, nos braços, ele: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra. Quer dizer, agora eu já vi a salvação, eu estou seguro que eu estou indo para um reino eterno, eu posso até passar, não que a gente queira, mas a segurança que nos dá. Isso que é extraordinário. Maravilha. Essa experiência, né? Ela traz para o homem essa segurança diante de um embate, diante de situações adversas, ele está seguro. E por isso que é comum, né? Os pastores têm essa experiência, nós temos. Às vezes a gente vai visitar uma pessoa no leito, já desenganada, e ela te consola. Exatamente. É verdade. A segurança dela é tamanha, né? Eu sei que meu Redentor vive, e você fica impressionado, você é consolado, né? É verdade. Porque é um negócio inexplicável. Não dá para explicar. Que é fé. Não dá para explicar. É inexplicável, né? Está muito acima do nosso entendimento. Não acima. tem como, mas na situação dessa, né? E o nome Simeão quer dizer aquele que ouve. Aí, ó. É aquele que ouve. Que nessa hora, o Espírito Santo diz: olha, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo está dizendo. E é esse o recado do Senhor para todos nós. Para nós que estamos aqui, para os pastores, para você que nos ouve, que nos assiste. O recado do Senhor para você é esse: retenhamos, né, a graça porque nós recebemos um reino que não se abala. Glória a Deus. Maravilha. Não Glória se a Deus. abala. É o reino eterno, né? O meu reino não é deste mundo. O Salmo 145:13 diz assim: e o reino do Senhor é eterno. Então a própria palavra já está comparando o reino abalável, que é deste mundo, e o reino do Senhor, que é eterno, né? Moisés fala de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. É o reino eterno. Então por isso que essa confiança, né, que entra no coração do servo do Senhor, é algo extraordinário. E olha que coisa extraordinária. Veio aqui na minha mente agora, 1 Coríntios 1, verso 2. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Ele diz assim: Paulo, pela vontade de Deus, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, ele estava escrevendo não para qualquer pessoa, mas para aos que estão separados para Cristo. Aos que estão sendo santificados. Santificados. E aí, entre os que você falou, você vê o reter. Quando você imagina reter, coloca num aspecto meio que físico isso.
né? Você tem um líquido precioso, mas ele precisa de um lugar para ser abrigado, né? Em certa ocasião, a própria palavra diz assim: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas encheios do Espírito Santo. Então nós somos templo do Espírito Santo. Então nesse lugar que somos nós, que somos templo do Espírito Santo, precisamos abrigar o Espírito Santo. Fomos construídos para reter o Espírito Santo, né? E essa afirmação de Paulo em Coríntios é interessante, que você falou aí no verso 2. Olha que coisa. Ele assim: em todo lugar, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Estou aqui em Vila Velha também. Exatamente, em todo lugar. Glória a Deus. No Japão, na China, em qualquer lugar, o Salvador mesmo. E você falou até nessa... todo lugar. Você falou até dessa... aqui também, né? Então no Japão, tudo quanto é canto, você pega a própria expressão de Cantares, que a gente estudou muito, né? Eu sou morena, ou seja, miscigenação de povos, mais agradável, né? Cantares 1:5, agradável porque cheio do Espírito Santo. Falamos uma só língua, que é a língua do Espírito Santo, né? Então, ou seja, é um corpo só. Invoca o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Maravilha, é isso aí. Então, se vocês buscam a santificação, se você santifica ao Senhor a cada dia, essa palavra é para você, essa palavra do Senhor é para você. Não é? Lembrando que santificação não é pelo nosso esforço. Exatamente. Né? Santificação é pelo Espírito. Exatamente. Né? Eleito segundo a prece de Deus Pai, em santificação do Espírito, que é o processo, né? Quem nos santifica é o Espírito Santo. Quando eu me santifico, quando eu obedeço o Senhor, o Senhor, né? O Senhor revelou a madrugada, eu vou na madrugada, eu estou me santificando. O Senhor revelou, tem um culto, é o culto hoje, nós vamos participar do culto, é o culto profético, é a reunião do meu grupo, em todas as atividades da igreja, quando eu estou obedecendo, eu estou santificando. Né? Está fazendo a vontade dele. Hoje é dia de reunião do grupo 2, aí você vai lá participar do seu grupo, você está em santificação, porque não foi o homem que inventou. Né? Eu vou participar do Trombetas e Festas, eu estou me santificando, porque é um projeto eterno. Vou na escola bíblica, vou na escola bíblica, a doutrina. Isso, eu estou na escola bíblica, no EBD, eu estou me santificando. Tem seminário? Estou no seminário, vou lá então, também. Quando nós estamos dentro da obediência, por isso que o Senhor falou, né? A palavra que todos que ouvirem a minha palavra e as praticar, assemelharia ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Não basta só ouvir. O detalhe não é só ouvir e praticar. Exatamente. Praticar o que é? Obedecer. Exercício da fé. Queria até dar 2 exemplos aqui sobre o reter, né? E às vezes, como nós somos falhos, somos sujeitos, né? Aí eu fico lembrando uma vez que Davi correu o risco de não reter. Quando ele teve uma falha lá, qual foi o desespero dele? Meu Deus, rachou o vaso, né? Rachei, Senhor, cria em mim um coração. Isso. Cria em mim e não retires de mim o teu Espírito Santo. Muito bom esse texto. Eu estava perdendo aqui, estava rachado, mas olha, a alegria da salvação. Alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da salvação. Então, ou seja, estava correndo risco ali, estava perdendo tudo que ele não queria perder. Era a salvação. Era a salvação. Né? Não queria deixar de reter esse Espírito Santo na vida dele. Ele não estava preocupado ali com o reino, com o exército, com nada. Ele não queria perder a santificação, a presença do Senhor, a comunhão. E aí, um outro exemplo, até as próprias palavras, a parábola das 10 virgens, né? As 5 prudentes, elas retiveram. Elas continuaram mantendo no seu conteúdo o azeite. As outras não retiveram, mas as prudentes, elas retiveram o azeite. E o Senhor me fez lembrar aqui de Mateus 24. É um capítulo que eu lembro sempre, quando eu lembro Mateus 24, eu lembro do pastor Wallace, que sempre fala que Mateus 24 é mais atual do que o site de notícias que você vai abrir amanhã. Né? Já tá desatualizado. Exatamente. Em Mateus 24 começa assim: e saindo o Senhor Jesus do templo, ali eles rejeitaram o Senhor e o Senhor saiu do templo. No capítulo 23, verso 38 e 39, o Senhor diz assim: olha, porque vocês me rejeitaram, a vossa casa ficará deserta. E ele sai do templo. Nós não podemos deixar Jesus sair do templo. Nós temos que retê-lo no templo. Isso aí. Porque nós somos templo do Espírito Santo. É isso aí. Nós não podemos deixá-lo sair. Assim como Israel fez. Não é? Tem que reter. Porque se ele sair, a casa fica deserta. Está sujeito às outras coisas. Exatamente. Muito bom, muito bom. O diácono Daniel, lá não, da Paraíba, isso. Ele mandou um texto aqui, de 2 Coríntios 4, verso 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos,
mas não destruídos. Glória a Deus. Né? Então ele fala, nesse texto, nós vemos que o reino do Senhor, que ele nos deu, mesmo enfrentando as lutas, não é abalado na nossa vida, porque vivemos pela fé. Glória a Deus. Amém. Maravilha, né? Queridos, sim, eu ia falar aqui, o pastor Wallace falou que sobre santificação. A palavra no hebraico, ela é kadash. Kadash quer dizer, na raiz hebraica, é ser purificado a cada dia. É dia a dia. Então, todo dia você se purificar, se lavar, se banhar nas águas do Espírito, no sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo pecado, ou de cada pecado. São 7h07, nós vamos fazer um pequeno intervalo e deixa eu mandar um abraço aqui para nossa irmã, a irmã Rosilene Bragato. Ela disse assim, Kleber, hoje estou aqui na casa da minha mãe, a irmã Cecília, aqui em Marilândia, estamos aqui ouvindo a Rádio Manaim, e ela e a irmã Detinha, que é lá da igreja de Conceição em Linhares, também está por aqui. Que benção, hein? Que Deus abençoe a vocês aí, tá? Dá um abraço aí na irmã Cecília. 7h08, nós vamos ouvir um louvor, daqui a pouco a gente volta. Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 7h19, 7h19. Deixa eu mandar um abraço para os nossos irmãos que estão ouvindo a gente e vendo a gente em alguma parte aí do Chile. Os irmãos estão aí dentro do navio e vendo aqui a programação pela TV Manaim. Que Deus abençoe, né? Hoje em dia, com a internet, a imagem e o som chegam aos 4 cantos, né, desse mundo. E mandar um abraço aos irmãos que estão acompanhando a nossa programação em qualquer parte do mundo, inclusive no navio. Um abraço à irmã Maria Lúcia Mansur. É isso? Maria Lúcia Mansur? Isso mesmo. Tá ouvindo a Rádio Manaim. Olha, eu recebi uma bênção de alegria ouvindo vocês. Minha irmã, Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho. Também um abraço ao nosso querido irmão Zeno, lá de São Mateus. Disse, Kleber, que bom ouvir que... É bom saber que o pastor Wallace já está disponível na madrugada. Sim, sempre. Um abraço aí. Eu não deixe de orar pela irmã Ana, tá bom? Zeno, grande abraço aí para você, querido. Bom, são 7h20 e vou pedir o pastor Ricardo Cassa para estar orando. E depois nós estaremos retornando para os pastores se despedirem, né, das suas igrejas, dos irmãos. Tá bom, pastor? Você que pediu oração, ou você que não pediu oração, mas vai estar orando com a gente aí, eu peço a você, se você puder, obviamente, feche seus olhos. Agora são 7h20, nós vamos orar, nós interceder ao Senhor pela sua vida. Lembrando aqui da irmã Ana, do irmão César, lá de Florianópolis, também da irmã Creuza, esposa do pastor Dário, e todas as pessoas que estão enfermas, que estão vivendo uma batalha contra o câncer, contra outra enfermidade, mas que é tão difícil quanto. Vamos orar? Feche seus olhos. É momento de oração. Momento de oração. Deus eterno, nosso poderoso Pai, clamamos a Ti pelo poder e a vida que há no sangue do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E nesta hora, meu Pai, mais uma vez colocamos as nossas vidas diante de Ti, a vida do Teu povo, da Tua igreja, dos irmãos. Que a Tua boa mão esteja sobre todos eles para conceder saúde. Lembramos aqui daqueles que passam pelas provas, meu Pai, da enfermidade, daqueles que estão nos leitos dos hospitais, muitos passando por cirurgias, aguardando cirurgias, por procedimentos, meu Pai, médicos, alguns precisando até mesmo de um milagre. Lembramos daqueles que estão nos lares, sobre os cuidados dos familiares, que as Tuas boas mãos estejam sobre, meu Pai, as famílias, sobre o Teu povo, e de uma forma também especial, intercedemos a Ti pela vida do Eduardo Schible, que se encontra ali naquela UTI de hospital, se recuperando de uma cirurgia cardíaca. Abençoa o Teu filho, meu Pai, a família, está ali no Hospital Meridional de Serra, que a Tua boa mão esteja sobre ele para dar uma plena recuperação. Intercedemos pela vida da senhora Irene, da senhora Mercedes, igualmente, que também passam por provas de enfermidade. Cuida, meu Pai, da vida das Tuas filhas. Intercedemos aqui pela vida da Creuza, da irmã Creuza Carvalho Pereira, esposa do pastor Dário ali da Bahia. Meu Pai, opera uma bênção na saúde dela,
o livramento que só o Senhor pode dar. Amém, Senhor. Intercedemos de uma forma também especial pela vida do César, de Florianópolis. Meu Pai, o teu filho, meu Pai, que teve uma queda, sofreu uma queda e bateu com a cabeça no chão, que se encontra em coma. Senhor. Meu Pai, usa de misericórdia com ele, que a tua graça, misericórdia Amém, Senhor. também esteja sobre a família. Meu Pai, abençoa, meu Pai, a vida da Cristiane, irmã Regiane, aqui de Jardim da Penha 3, município de Vitória, que também passa por um tratamento oncológico e precisa, meu Pai, de uma bênção, Deus, do cuidado do Senhor, mas que amanhã, meu Pai, na terça-feira agora, irá se submeter a uma perícia médica e precisa também de uma bênção ali nesta perícia. Senhor, opera em favor da Cristiane. É o clamor que nós fazemos a Ti pela vida dela, mas também não esquecemos aqui, intercedemos pela vida da irmã Ana Rosete. Abençoa. Esposa aqui do nosso querido pastor Wallace, que está se recuperando de uma cirurgia, aguardando até mesmo uma alta hospitalar. Senhor. Meu Pai, continua com a tua mão sobre ela para dar saúde, para ter uma restauração plena, meu Pai, da saúde da tua serva. Intercedemos aqui em favor, meu Pai, da irmã Salúquia, da irmã Solange, irmã Eunice, aqui de Coqueiral 1. Que a tua boa mão esteja sobre elas, tuas servas, para dar saúde. A bênção do Senhor sobre elas, igualmente pela vida da irmã Nelly Rabelo, de Jardim da Penha 3, município de Vitória. Cuida ali da tua serva, da irmã Nelly. Meu Pai, da irmã Luzimar, que auxilia ela, de toda a família. Abençoa, meu Pai, igualmente pedimos aqui pela irmã, ó Pai, Marinalva, que também faz uma cirurgia, precisa de uma bênção do Senhor. Sim, Senhor. Que a tua boa mão esteja sobre a vida da irmã Marinalva, sobre a vida da irmã Ellen, que também passa por um tratamento oncológico. Meu Senhor. Meu Pai, cuida das tuas servas. E por fim também, oramos aqui pela vida do irmão Betinho e do irmão Edivaldo, Ó Deus. que estão se recuperando de cirurgias realizadas. Meu Pai, que o Senhor possa restabelecer a saúde plena deles. Senhor. E mais uma vez, oramos por todos os irmãos, não somente aqui no Brasil, mas igualmente no exterior, que precisam de saúde, que precisam do cuidado do Senhor, que é o médico dos médicos. Senhor, aceita sim o nosso clamor e continua com a tua mão sobre nós, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Rádio Manaim. Muito bem, são 7h26, 7h26. Deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Clarice Paz da Paixão de Paula. Tá lá em Registro, São Paulo. Tá assim, Kleber, a paz do Senhor, ontem foi aniversário da minha mãe, o nome dela é Tereza, 76 anos. Ela não perde uma madrugada, um pós-madrugada. Ela tem recebido tantas bênçãos de cura e na oração aí da madrugada. Que bênção, glória a Deus. Parabéns, irmã Tereza, pelos seus 76 anos, tá bom? Receba aí o nosso abraço e o nosso carinho. Grande abraço à nossa querida irmã. Também quero mandar um abraço a Luciene Gomes de Andrade, mora em Farolândia, em Aracaju, Sergipe. Ela deixa aqui um abraço aos pastores, a mim também. Diz assim, como é bom servir esse Deus que tudo pode fazer, viu? Peço que orem por mim, que hoje eu vou ao hospital entregar um encaminhamento para a cirurgia dos olhos. Eu faço um tratamento contra o glaucoma e preciso de uma operação da parte de Deus, preciso de um milagre. Amém. Que Deus possa te abençoar. Estaremos orando por você, viu, minha irmã Luciene, aí de Farolândia, em Sergipe. Que Deus abençoe. Queridos, 7h27, lembrando aos irmãos que no próximo final de semana teremos seminário para pastores, ungidos, diáconos e obreiros a partir do Manaim Domingos Martins. A nossa equipe da Rádio Manaim, TV Manaim, Satélite, já na sexta-feira estaremos subindo ao Manaim para estarmos no último seminário do ano. Então, os irmãos estejam orando por esse seminário, pelos pastores, ungidos e obreiros, irmãos que já estão se deslocando do Brasil inteiro para o Manaim Domingos Martins e também no final de semana estarão indo para os seus Manaíns nas regiões, que os irmãos possam estar orando
pelos pastores de deslocamento, pelos pastores que estarão ministrando as aulas, pelos voluntários que estarão indo para o Manaim, cuidar do Manaim, né? Deixar o Manaim prontinho para receber os irmãos. É motivo da gente estar intercedendo ao Senhor. Vivemos num mundo de muita violência, não é verdade? Então, olha, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então está debaixo de uma mentalidade maligna. Mas nós servimos a um rei, a um reino de Deus, e nós temos que estar orando, intercedendo ao Senhor, para dar livramento nessas estradas, livramento aí de um carro que venha a quebrar, danificar, né? Mas que os irmãos possam vir ao Manaim e retornar debaixo da bênção, da mão do Senhor. Estamos orar por isso também, né? Orar pela obra do Senhor e já orando também pelos cultos já de final de ano, né? Que teremos, e já projetando aí 2024, que possamos entrar o ano de 2024 melhor do que nós somos nesse ano de 2023, servindo mais ao Senhor, como diz a palavra, né? Em amor, em gratidão, em temor, em reverência, em piedade, com o coração grato ao Senhor, obedecendo às orientações do Senhor, para que possamos, naquele dia, no dia do Senhor, que será um dia de bênção para a igreja, um dia de pânico para aquele que ficar, mas para aqueles que forem arrebatados, serão junto com a igreja fiel do Senhor, será um dia de muita felicidade, estaremos para sempre com o Senhor, e possamos estar preparados, vivendo essa obra com forma de vida, para sermos levados, teremos o nosso corpo transformados. Ponto final no nosso pós-madrugada. Você que fica agora com a TV Manaim, com a programação da TV Manaim, a paz do Senhor.